a grande realidade é que o Ministério Público e o Poder Judiciário, logo no início da Vaza Jato, eles agiram no sentido de proteger Sérgio Moro e Dallagnol. A gente teve um evento muito estranho, né, que, primeiro, ninguém fez questão de pedir o celular, os aparelhos, para uma vistoria, né, para uma inspeção. Como se não bastasse isso, o Conselho Nacional do Ministério Público nem quis aceitar a denúncia, obviamente porque se ele aceitasse a denúncia, ele teria que pedir os aparelhos. E aí a gente teve aquela viagem muito estranha do Sérgio Moro. Então eles tiveram tempo para usarem quaisquer técnicas para esconder a verdade. Só que logo na sequência, a gente teve uma estupidez do Sérgio Moro, uma estupidez porque ele achou que ia ser o herói que prendeu o hacker e, na verdade, o que aconteceu foi que o Sérgio Moro produziu as provas da Vaza Jato. Até então, os ministros do STF podiam dizer que tudo era invenção do Glenn, só que agora eles não podem mais, né? A gente tem aqui, STF proíbe que Moro destrua provas da Vaza Jato. Então, ou seja, as provas serão mantidas. Então, o Moro não vai conseguir fazer uma coisa muito estranha, coisas estranhas que eu gostaria que o eleitor do Bolsonaro me explicasse. O Moro não conseguiu destruir as provas e agora existem provas contra o próprio Sérgio Moro, provas contra o Dallagnol. Essas provas estão aí disponíveis para quem quiser ver. O STF deve julgar a suspeição de Moro, no caso Lula, dia 14. Esse talvez seja o processo mais complexo de todos, pessoal, porque, olha, tem pessoas que imaginam que a suspeição... tem pessoas que imaginam que julgar a suspeição do ex-presidente, do Moro, no caso do ex-presidente Lula, significa só Lula livre. Não, nós estamos num momento muito complexo. Olha, uma coisa é deixar o Lula ser liberto, outra coisa é julgar a suspeição do Moro. O Lula pode ser liberto por uma liminar enquanto aguardam a decisão sobre a suspeição do Moro. Isso é a pior armadilha que pode acontecer nesse momento. Em contrapartida, se o Lula for liberto por causa da suspeição do Moro, obviamente o próprio STF disse de uma forma muito direta, eu nem vou falar que é de uma forma indireta, se o Moro for considerado suspeito no caso do Lula, o próprio STF deixou bem claro que sim, as eleições foram fraudadas. Então o STF tem esse obstáculo. Só que agora a gente consegue perceber o seguinte: o Dallagnol ele agia de uma forma direta para promover a chantagem dos membros do STF, para promover a chantagem de membros do Poder Judiciário. O que eu estou querendo dizer é que nesse momento abre-se uma oportunidade para que a gente tenha um quebra-pau institucional. Esse quebra-pau institucional é a última coisa que a gente gostaria de ter numa sociedade civilizada, num país que estivesse realmente produzindo riquezas, num país que estivesse realmente indo bem. Só que essa não é a realidade do Brasil. Infelizmente, o Brasil vive hoje um golpe de Estado e esse golpe é um golpe institucional. E como a gente está vivendo uma situação completamente contrária àquela que seria desejável, esse quebra-pau institucional ele é muito bem-vindo. Ele é bem-vindo porque ele pode trazer exatamente o conflito necessário para a suspeição do Moro e para o Lula livre. Vejam bem, que interessante, né? Nós temos agora evidências de que o Dallagnol pilotava para controlar o Poder Judiciário. Controlar através de chantagens, por exemplo, o determinado ministro do STF vai julgar alguma coisa a respeito do ex-presidente Lula. O que eles fazem? Chega ao Ministério Público, pega um delator e fala com aquele delator: agora você vai falar que fulano está no meio da corrupção. O delator fala aquilo, o ministro do STF aparece na delação, aí automaticamente, imediatamente, aquele ministro do STF começa a obedecer o Dallagnol. Então essa foi a forma que o Dallagnol usou para controlar o Poder Judiciário. Obviamente o Poder Judiciário, não pelo povo, nem pelo ex-presidente Lula e nem pela justiça, mas por uma pura questão de autossobrevivência e de manter o status de poder, porque vejam bem, como o Ministério Público começou a chantagear o Poder Judiciário, nós podemos dizer que o Ministério Público ele atingiu um status de poder ainda maior do que o do Poder Judiciário. Agora, esse quebra-pau institucional entre Ministério Público e Poder Judiciário,
ele cria uma situação interessante. Igual eu disse, não é pelo povo, não é pela justiça, mas agora pode ser que os ministros do Supremo julguem contra o Dallagnol exatamente por causa dessas posturas do Dallagnol. Lembrando que o Dallagnol influenciou, inclusive, para prejudicar o ministro do STJ na possível indicação para o STF. O que o Dallagnol fez? O Dallagnol mentiu e falou que aquele ministro do STJ tinha sido citado numa delação, ou seja, virou para o Temer e falou: aquele ministro é corrupto. Aí qual que foi o resultado? Alexandre de Moraes no STF.